E aí tem um lance do nascimento de uma virgem. Como eu falei já em outros vídeos, inicialmente no início do cristianismo se entendia que Jesus tinha sido adotado por Deus como filho na ocasião da ressurreição. Posteriormente foi entendido por algumas pessoas que Jesus foi adotado por Deus no momento do batismo. Mas aí pensaram, não, mas será que Jesus, desde o nascimento, não foi filho de Deus? E aí foi quando surgiu a necessidade de esclarecer, de mostrar ou de provar que Jesus é filho de Deus, literalmente. E aí vamos lembrar da influência, talvez, helenística, né? Da mitologia grega, talvez sobre Lucas, que provavelmente era um gentil, não era um judeu. E aí vamos lembrar das histórias dos semideuses, né? Essa figura bastante comum entre a cultura helenística de uma pessoa que era filho de um deus da mitologia grega com uma mulher da terra. Já Mateus tinha a preocupação sempre de que Jesus cumpria as escrituras hebraicas. Então, o nascimento de uma virgem, segundo Mateus, seria o cumprimento de uma profecia de Isaías. Acontece que no texto do livro de Isaías não se refere a Messias. Você pode procurar ler os capítulos anteriores e o posterior, que Isaías não está se referindo a Messias nessa história. Quando ele fala de uma mulher que vai ter um filho, isso não se refere a Messias, é um contexto diferente. Além do que, Isaías não falou de mulher virgem, falava de uma mulher jovem. A palavra em hebraica que ele usou, a tradução é mulher jovem. A palavra de mulher virgem é outra palavra em hebraico. Ocorre que, na tradução para o grego, e Mateus, ou seja, o autor de Mateus, leu a versão grega de Isaías, a palavra traduzida em grego tanto pode significar mulher jovem, como também pode significar mulher jovem virgem. Em termos racionais, é óbvio que não é possível nascer alguém de uma virgem. Temos também a estrela de Belém, que guia os magos até o local do nascimento de Jesus, que em nenhum dos dois evangelhos mencionam que são 3 reis magos. Não tem essa informação. Só fala que são magos do Oriente. Pensando racionalmente, essa estrela também não faz o menor sentido, porque se sabe que a estrela não tem uma trajetória retilínea e muito menos pode parar no tempo, no céu, em cima de uma casa ou de uma manjedoura, porque há essa diferença. Em Mateus fala casa e Lucas fala manjedoura. Não faz sentido esse astro, estrela, seja o que for, ter esse tipo de movimento. E também mostrar que Jesus era a salvação, era o Messias, não só dos judeus, mas dos gentios também, de outros povos e de todos os povos. É por isso que ele foi adorado por reis pagãos, reis gentios. A tradição bastante comum é de que Jesus veio de Nazaré. E como contornar isso com a necessidade de dizer que Jesus veio de Belém, a terra de Davi, e que, segundo as Escrituras, o Messias deveria vir de Belém. Como contornar isso, se Jesus era de Nazaré? Então, cada um dos autores bolou a sua maneira ou colheu histórias de que ouviram e que são diferentes. Em Mateus, dá a entender que a família já era de Belém, já morava em Belém, mas precisou fugir do Egito para evitar que o rei Herodes mandou matar Jesus, com a informação de que havia um rei que tinha nascido e ele estava com medo de perder esse reino e tal. E aí Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, e que, segundo Mateus, também é para o cumprimento de uma profecia. Um massacre de crianças nessa magnitude, não há nenhum tipo de registro histórico que poderia ter, já que seria algo bastante cruel, bastante violento, seria digno de nota de algum historiador, por exemplo, de Flávio Joséfos, que escreveu a história dos judeus, mas não há registro desse tipo de massacre em massa de crianças.
E aí no relato de Mateus, quando o rei Herodes finalmente morre, é ordenado por um anjo que a família já pode voltar do Egito. Mas eles não voltam para Belém com medo de uma possível perseguição do filho de Herodes que assumiu o trono. Então eles partem para Galileia e vão morar em Nazaré. Também para se cumprir uma profecia que diz que o Messias seria chamado de Nazareno. Só que não existe essa profecia, ao menos no Velho Testamento. Já na narrativa de Lucas, a família é de Nazaré, mas precisou ir para Belém para participar de um censo de todo mundo. O que já é curioso, um censo de todo mundo, o mundo inteiro. Lógico que não. Vamos interpretar aí então do mundo romano. Mesmo assim, não há nenhum tipo de registro também histórico, e os registros romanos são bem documentados, de um censo global, digamos assim, dentro do mundo romano. E aí Lucas diz que é preciso as pessoas irem fazer esse censo na cidade dos seus ancestrais. No caso de José, que é descendente de Davi, e Davi era de Belém, José teve que ir para lá. O que também é bastante estranho, porque precisava ir para a cidade de um ancestral 1000 anos depois. Por que não 100 anos? Por que não, sei lá, 2000 anos, exatamente 1000 anos. Bem conveniente que seja exatamente Davi, que é exatamente de Belém e que Jesus tem que nascer lá, né? E eu fico pensando também se todo mundo, no caso do mundo romano, tivesse que voltar para a terra dos seus ancestrais. Ia ser uma multidão quase incontornável de pessoas nas cidades. Aí Lucas indica que esse censo ocorreu quando Quirino era o governador da Síria. O que também é historicamente impreciso, porque Quirino foi governador da Síria no mínimo 6 anos depois de Cristo. E Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então a informação não bate, historicamente impreciso, como em várias outras informações históricas de Lucas, tanto no Evangelho, especialmente em Atos dos Apóstolos, que também não tem precisão histórica nenhuma. Não tem nenhuma menção na Bíblia sobre a data do nascimento de Jesus. 25 de dezembro, como é de conhecimento de muita gente, foi estabelecido ali por volta do século IV para coincidir com a festa da Saturnália. É uma festa dos romanos, né, uma festa pagã, para comemorar o solstício de inverno. Então fizeram ali meio que para caber ali já numa festa tradicional entre os romanos. Jesus pode ter nascido em qualquer dia do ano, ninguém tem registro sobre isso, mas provavelmente não foi 25 de dezembro.